Zelda, uma das sagas de maior sucesso no mundo dos videogames. Bora lá! Ano de 1952. Na cidade de Sonobe, no Japão, nascia um dos mais talentosos designer, projetista e diretor de jogos eletrônicos dos tempos recentes. Seu nome, Shigeru Miyamoto. Desde pequeno, gostava de desenhar, pintar e, como toda criança, brincava nos arredores da sua casa no Japão. Pelo fato de a região de Sonobe ser próxima de áreas com natureza abundante, acostumou a brincar e explorar cavernas que existiam nessa região. Futuramente, lembranças dessa época o influenciariam para que, em 1986, trabalhando com jogos eletrônicos, se tornaria o criador de uma das franquias mais famosas de games da atualidade. Formado em arquitetura em 1970, por meio de seu pai, teria sido apresentado para nada menos do que Hiroshi Yamauchi, que era na época o presidente da Nintendo. Nesta empresa, Miyamoto teria tido a possibilidade de ser o criador de alguns dos games mais famosos de todos os tempos: Super Mario, Donkey Kong e a consagrada franquia Zelda. Trata-se de um jogo que acontece em um ambiente com características medievais, com florestas, castelos, cavernas e diversas criaturas. O personagem principal se chama Link. Este famoso personagem, de orelhas pontudas, como elfos, e cabelinho estilo Bob Esquin, pertence à raça Hylian. Também faz parte dessa história mágica uma princesa de nome Zelda, que é quem dá o nome ao jogo. Apesar de cada jogo lançado ter história e objetivos diferentes, em geral, Link faz o papel de herói que tem a função de proteger o reino e também a Triforce. Triforce seria uma relíquia deixada pelas deusas que criaram o reino Hyrule, sendo elas Jin, Farore e Nayru, cada uma delas representando a coragem, sabedoria e poder. Este gênero de game costuma envolver ação, aventura, RPG de ação e resolução de quebra-cabeças. Também faz parte das características de muitos dos jogos lançados por essa franquia uma jogabilidade furtiva, que é uma característica de jogo onde o jogador, ao invés de confrontar seus inimigos através de luta, opta por avançar na fase se locomovendo de maneira escondida, tentando não ser detectado pelo inimigo. Em muitos dos títulos, a característica do jogo Hack and Slash também está presente. Não sabe o que é Hack and Slash? Como a própria tradução deste termo diz, trata-se de cortar e golpear. Nesse tipo de jogo, o jogador praticamente, de uma maneira tosca e insana, enfrenta vários inimigos, quase que ao mesmo tempo, freneticamente, golpeando e cortando todo mundo que aparece à sua frente. Para ser um Hack and Slash, o personagem precisa, pelo menos, ter um objeto cortante. Muitos jogos conhecidos incluem esse estilo de luta na sua jogabilidade. Devil May Cry, Bayonetta, Dead Cells, NieR Automata e praticamente toda a saga God of War. Apesar de este estilo de jogo proporcionar na tela um visual muito bonito, ao meu ver, não exige muita técnica. O negócio é quase que fechar os olhos e apertar todos os botões do controle freneticamente, que no final tudo vai dar certo. Não que seja tão simples, mas é mais ou menos isso. Em alguns dos games dessa franquia, o personagem, além de cortar e bater para avançar na fase, deve também resolver quebra-cabeças que são apresentados. À medida que o jogo avança, é liberado todo tipo de recompensa, como habilidades, chaves para destrancar portas, armas e outras bugigangas que auxiliam para se avançar no jogo. Buscando encontrar itens escondidos, o personagem em geral conta com um mapa que o ajuda para explorar ambientes e principalmente grutas e masmorras. O primeiro jogo desta franquia de sucesso foi apresentado em 1986 pela própria Nintendo. Era o famoso título The Legend of Zelda. Curiosamente, era disponibilizado apenas para o console Famicom Disk System, que era uma variação do console Nintendinho, que além de ter um visual mais nervoso, continha leitor de disquete. Se você fosse proprietário de um Nintendinho e não tivesse o leitor de disquete, que era vendido separadamente,
ia ficar chupando o dedo vendo a galera do Japão jogando Zelda, pois este leitor só seria vendido no Japão. Não muito tempo depois, esta versão chegou ao mercado, aí sim em formato de cartucho de Nintendinho. Esta primeira versão de Zelda, assim como outros jogos da época do mesmo gênero, como Final Fantasy e Dragon Quest, tinham um visual pixelado. O personagem passeava pelo mapa toscamente e com muitas limitações. Era normal, afinal para aquela época, aquilo nada mais era do que o progresso natural da evolução dos games. A segunda parte deste clássico foi lançado em 1987. Também para o console Nintendinho. Os gráficos do jogo não mudariam muito, mas teriam algumas alterações nas habilidades do personagem, bem como a possibilidade de lançar feitiços. 4 anos mais tarde, o Super Nintendo e o Game Boy ganhariam a versão chamada Legend of Zelda: A Link to the Past. A versão de Game Boy Advance recebeu altas pontuações da crítica especializada. Algumas outras versões viriam a ser lançadas para Game Boy e Super Nintendo, mas vamos seguir nossa viagem pelo tempo direto para o ano de 1998. Este ano foi o ano de lançamento de Legend of Zelda: Ocarina of Time. Esta versão seria um divisor de águas no que diz respeito à tecnologia gráfica apresentada. É considerada uma das versões mais importantes dessa saga, principalmente por inaugurar as andanças de Link em um novíssimo ambiente 3D que até aqueles tempos era algo quase que inimaginável. Vinha em formato de cartucho do Nintendo 64, na contramão das tendências dos consoles daquela época, onde todos os demais consoles concorrentes contavam com os avançados leitores de mídia em CD. Apesar das limitações e dificuldades que o cartucho supostamente proporcionaria à qualidade deste jogo, Ocarina of Time faria bonito e se tornaria um dos melhores jogos da franquia, sendo muito elogiado pela crítica e recebendo notas altíssimas. Em 2002, seria lançado para GameCube no Japão o Legend of Zelda: The Wind Waker. Esta versão seria a mais curiosa dentre todas as já lançadas. Neste título, tudo se tornou estranhamente infantilizado. Não se pode dizer que piorou, mas com certeza optou por um desvio de rota diferente dos jogos anteriores. Tinha um visual estranho e ao mesmo tempo era bonitinho. Foi muito aclamado pela crítica, que elogiou não só seu visual Baby Johnson, como também a jogabilidade. Foi o primeiro jogo desta franquia onde era possível girar o sistema de câmera virtual ao redor de Link. Em 2013, o fracassado Wii U receberia uma versão remasterizada em alta definição desse jogo. Em 2006, The Legend of Zelda: Twilight Princess, depois de ter adiado seu lançamento, chegava no mercado americano, europeu e japonês com um visual diferente. Desta vez, ligeiramente mais realista, mas sem deixar de ter características de desenho. Teve versões para o Wii, que foi lançado junto com o console, versões para o GameCube e uma remasterização para o Nintendo Wii U, que chegaria no mercado em 2016. Não era um jogo difícil, sendo que a intenção era justamente ser jogável por jogadores de todas as idades, porém judiava relativamente bastante na solução de seus quebra-cabeças. Contando com um visual mais polido e harmonioso, em 2011 o Wii viria a receber The Legend of Zelda: The Skyward Sword. Este é um título importante desta saga, justamente por ter um visual mais refinado e artístico, que de certa maneira dava uma deixa da tendência de estilo que o jogo Zelda tomaria futuramente. Recebeu muitos prêmios relacionados à qualidade do jogo, tendo em 2011 sido escolhido como o melhor título do console Wii. Também recebeu prêmios de reconhecimento pelo seu ótimo gráfico, som e história. Em 2021, o Nintendo Switch ganhou uma versão com melhorias gráficas, de textura e efeitos. Esta saga possui um número muito grande de lançamentos, tanto para console de mesa como para portáteis. Muitos deles foram deixados de fora, pois estenderia muito tempo deste vídeo. Ao todo, foram lançados 36 títulos, sendo que 16 deles são considerados como títulos principais. Mas ainda não acabou. Em 2017, seria lançado o que talvez tenha sido a maior obra-prima desta incrível saga: The Legend of Zelda: Breath of the Wild.
Este sendo oferecido primeiramente para Wii U e na sequência para Nintendo Switch, é nada menos do que um dos melhores Zelda já produzidos. Nesta história, após 100 anos de sono, Link acorda com sua memória comprometida e encontra o reino Hyrule devastado. Tudo gira em torno da necessidade de derrotar Calamity Ganon, que seria o vilão causador de todo o mal. Neste jogo de mundo aberto, é possível explorar de forma não linear diferentes ambientes, resolvendo quebra-cabeças e obtendo recompensas. É um jogo inovador em vários aspectos. Possui um sistema de física que faz com que a solução de um problema possa ser resolvida não somente de uma, mas sim de várias maneiras. A interação com o ambiente, envolvendo o clima do momento, faz com que muitas ações escolhidas pelo jogador tenham diferentes resultados, sendo influenciadas pelo vento, raio e outros fatores meteorológicos. À medida em que Link explora todo o mapa, vai sendo confrontado com quebra-cabeças que, quando resolvidos, tornam o personagem mais forte. Toda a ação, exploração do mundo aberto, quebra-cabeça, inúmeras possibilidades de interação com o ambiente, variedade de armas e itens e mecânica do jogo que possibilitam jogar Zelda de diferentes maneiras, fazem com que Breath of the Wild seja um jogo inovador. Porém, ao meu ver, o maior diferencial deste game é a qualidade da sua arte. Desde que o videogame existe, de tempos em tempos, muitos jogos inovaram ao explorar diferentes estilos e maneiras de entreter o jogador no seu estilo gráfico. O jogo Okami, do ano de 2006, chama atenção pelo seu estilo, baseado em traços de pinturas orientais. Borderlands, que foi apresentado pela primeira vez em 2007 pela revista Gamer Informer, chamou a atenção pela sua arte cartoonizada e com um certo toque de agressividade. Também, com um estilo semelhante, em 2012, The Walking Dead chegaria ao mercado com um visual ligeiramente mais realista do que Borderlands. Journey, em 2012, marcou o cenário com sua arte minimalista que interagia intensamente com sua música. Minecraft, que fez a festa da criançada, apelou até não dar mais com seu estilo pixelado, exageradamente exagerado no formato 3D. Estilos diferentes e inovadores é o que não falta. Poderíamos listar muitos outros. Breath of the Wild, ao meu ver, surpreendeu, mas com uma sensibilidade e delicadeza única. Este jogo chama a atenção por suas características gráficas que fazem com que se pareça com uma pintura. Um quadro onde tudo se move, tem vida. E literalmente, quando foi lançado, não se parecia com nada e não lembrava ninguém. Ele era único. Zelda é uma obra de arte ambulante. Nada se compara à sua maneira de representar a paisagem, as pinceladas da grama, a técnica utilizada para representar a sombra nos personagens e objetos. A maneira com que este game trabalha com um número absurdo de tonalidade de cores faz com que poucos traços sejam utilizados para definir detalhes. A maneira como a luz é trabalhada junto a uma sensação de um muito ligeiro ar esfumaçado, passa ao jogador um clima de nostalgia. Este jogo é uma obra de arte tão impressionante que consegue fazer com que os mesmos traços e desenhos que encantam adultos que admiram sua beleza tenham resultado igual em crianças, que são atraídas por seu visual que se assemelha a desenhos animados. Todas essas características, em conjunto com um fantástico mundo aberto, cheio de possibilidades, faz com que a sensação de liberdade do jogador seja algo muito intenso. Teria como melhorar? Teria. Por ser um jogo que roda no portátil Switch da Nintendo, sabendo-se das limitações técnicas que este console sempre teve, durante a jogatina, o jogador mais atento, por vezes, pode perceber ligeiras perdas de desempenho, proporcionados principalmente por queda de FPS. Alguns momentos de gráfico serrilhado também podem ser percebidos por vezes, mas sinceramente o jogo é tão perfeito que tudo isso pouco importa, não influencia em nada na experiência. Até porque, desde que foi criado, o console Switch nunca prometeu um desempenho invejável. Inclusive, a proposta desse console sempre foi a de entregar uma experiência incrível, mas com jogos feitos justamente para se adequar às limitações técnicas do aparelho da maneira mais otimizada possível.
Zelda Breath of the Wild abriu as portas para o surgimento de muitos jogos que futuramente seriam lançados embalados nesse estilo de mundo aberto recheado de pinceladas artísticas esfumaçadas. Immortal Phoenix Rising, Genshin Impact, Pokémon Legends, Oceanhorn 2, Eternal Legend Plus, além destes, existem outros jogos que também surfaram nesse estilo gráfico desta versão de Zelda. Na minha opinião, o aspecto da grama, semelhante ao de Breath of the Wild, é a impressão digital que mais caracteriza a semelhança de todos esses jogos. Satoru Takizawa foi o diretor de arte desta fantástica fábula. Trabalhando na Nintendo desde 1995, foi designer de personagens em Ocarina of Time, Majora's Mask e Wind Waker. Em geral, todo jogo no estilo medieval vem sempre acompanhado de uma trilha sonora de qualidade. Diferentemente das versões anteriores, que possuíam uma trilha sonora mais complexa e encorpada, nesta versão de Zelda, Manaka Kataoka e Yasuaki Iwata trabalharam em conjunto com o diretor musical Hajime Wakai. Optaram por utilizar melodias mais focadas em piano e com arranjos mais simples do que os usados no passado. Segundo os criadores da trilha sonora, isso seria um desafio para a equipe e proporcionaria mais autenticidade ao jogo. Breath of the Wild venceu o prêmio de melhor jogo do ano no DICE Awards 2018. And the winner is The Legend of Zelda. Melhor jogo de aventura, melhor direção, melhor game design. O que não faltou, para ser bem sincero, foram prêmios para este aclamado jogo. Venceu diversas categorias em Game Awards 2016, Game Critics Awards, Japan Game Awards, Golden Joystick Awards, Titanium Awards e muitos outros. Apesar deste vídeo ter se focado na maior parte do tempo em Breath of the Wild, para espanto de quem está tendo contato com Zelda pela primeira vez, existe um jogo, Zelda, que superou não só Breath of the Wild em avaliação pela crítica especializada, mas também atingiu 99 em avaliação da famosa Metacritic, entre todos os jogos para console já produzidos na face da Terra desde que videogame existe. Estamos falando do já comentado Ocarina of the Time, lançado para Nintendo 64 em 1998. Nesta mesma avaliação, Breath of the Wild recebeu uma nota de 97. De acordo com informações passadas pela Nintendo, até o segundo semestre de 2022 haviam sido vendidas um pouco mais de 27 milhões de unidades de Breath of the Wild. Ocarina of the Time vendeu 7 milhões e 600 mil cópias. Está previsto para 12 de maio de 2023 a segunda parte desta fantástica série, iniciada por Breath of the Wild. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom deve ser lançado para o Nintendo Switch.